Oi, gente! Olá, crianças! Você que é jovem, você que é adulto, sejam bem-vindos ao canal Darlene Kids. E hoje é o último capítulo da história do Peregrino. Se você não assistiu ainda, corre lá, assiste o capítulo 1, 2, 3, 4, porque hoje é o último capítulo. Que coisa boa, não é? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva lá no canal, porque depois estarei gravando outras histórias. E o que será que vai acontecer? Será que o peregrino cristão e o esperançoso, lembra? Peregrino, que agora o nome dele é Cristão. E tem o esperançoso, né? Que estão caminhando junto para a cidade celestial, onde eles esperam encontrar o bom rei e seu filho, que é o Senhor Jesus. Então, no sonho de John Bunyan, há muitos e muitos anos atrás, ele também viu outro peregrino. E esse peregrino, ele estava caminhando à frente do cristão e do esperançoso. Ele estava lá caminhando e aí o peregrino cristão disse: olha, lá está um peregrino, vamos conversar com ele. Quando ele chegou lá, ele perguntou então: como é o seu nome? Você está indo para a cidade celestial? Ah, estou indo sim, estou indo devagar. Mas se vocês estão com pressa, pode ir, que eu vou aqui do meu jeito. O nome dele era Ignorância. E aí, peregrino cristão e o esperançoso ficavam assim olhando para ele. E olha só o que foi que ele disse: olha, eu estou indo para a cidade celestial do meu jeito. Mas aí então, esperançoso perguntou: você veio pelo portão da decisão e se ajoelhou na cruz para o perdão dos seus pecados? Ele disse: ah, não seja tolo, respondeu Ignorância. Não é necessário ser um pecador perdoado para entrar na cidade celestial. Eu não tenho sido um pecador, tenho sido bom toda a minha vida. Eu peguei esse caminho mais na frente do portão e da cruz da qual você fala, mas você verá que eu entrarei na cidade tanto quanto você. O que é necessário fazer é o melhor que a gente pode. Basta isso. E eu tenho vivido uma vida melhor do que muitos. Na verdade, eu tenho vivido uma vida melhor do que muitos. Era isso que o Ignorância estava falando. Olha só, então Esperançoso falou baixinho para o peregrino: como podemos ajudá-lo? Não há nenhuma esperança para ele enquanto ele não admitir que é um pecador, replicou o peregrino. E eu sinto dizer que ele não parece ter vontade de fazer isso. Por isso ele viaja com uma falsa esperança em seu coração. Ah, se ele desejasse voltar dos seus próprios caminhos e receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então eles continuaram caminhando e por muitos quilômetros, peregrino e esperançoso viajaram. Eles passaram por muitas aventuras e experiências interessantes no caminho. Algumas vezes eles saíram do caminho certo, mas logo que o reconheceram, voltaram para o caminho estreito. Enquanto subias as ladeiras, às vezes via Ignorância atrás deles. Ele caminhava então mais ligeiramente e com sua cabeça levantada. Ignorância, ele caminhava assim, né? Levantando a sua cabeça assim, olha, como se dissesse assim: eu sou melhor do que vocês. Que situação, não é verdade? E olha só, um dia então, quando eles entraram para descansar e ler a Bíblia, eles leram a história de Caim e Abel. Veja, Esperançoso, Cristão perguntou: Ignorância não se parece com Caim? Ele quer oferecer a Deus o seu próprio trabalho. Caim foi desobediente e ofereceu frutos em vez de um cordeiro.
Ignorância deve ser obediente e fazer o que Deus disse, ou certamente nunca entrará na cidade. Nosso livro não diz que não entrará nele coisa alguma que contamina e que sem derramamento de sangue não há perdão? Sim, é somente o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Que pena, disse esperançoso. Todas as suas boas obras não significam nada, porque ele só quer andar no caminho que ele acha certo, em vez de andar no caminho que Deus ordenou. Se nós pudéssemos ajudá-lo, ó peregrino, eu sinto que nós não estamos tão longe do nosso lar celestial. Suas palavras fazem-me querer apressar-me mais, peregrino disse. Colocando seu braço no ombro do esperançoso, ele disse: eu estou ansioso para ver o maravilhoso e amável príncipe que morreu para que nós pudéssemos viver. Vamos, esperançoso, vamos continuar caminhando. E dando uma curva no caminho, eles viram a cidade celestial. Ela brilhava como ouro, à luz do sol, e os viajantes prenderam a respiração enquanto olhava. Lá estava a cidade celestial. Eles podiam ver de longe a cidade maravilhosa. Mas aí, olha só, peregrino e esperançoso descansaram num belo lugar. Podiam ver a cidade celestial, mas foram avisados que não podia entrar lá até que fossem chamados para lá. De tempo em tempo, outros peregrinos estavam esperando lá. E então, de tempo em tempo, eles diziam, até logo, e cada um ia para a cidade. Algumas vezes, peregrino esperançoso ouvia uma música. Essa música vindo da bela cidade de ouro. Eles sabiam que os peregrinos eram bem-vindos enquanto entravam e gozavam, cantando o louvor ao bom príncipe, o seu Salvador. Os peregrinos foram surpreendidos um dia ao ver a ignorância andando ali através do lindo vale onde eles estavam esperando. Sem esperar para ser chamado, ele caminhava dizendo: até logo, cristão, até logo, esperançoso. Eu posso perguntar por que vocês estão esperando aqui? Eu não disse que eu iria entrar na cidade? Nunca irão rejeitar uma pessoa tão boa como eu. E ignorância orgulhosamente caminhou para o fim do vale. Mas ignorância não tinha ido longe quando o cristão esperançoso o viram sendo carregado através do vale. Ele foi derrubado por um rochedo e aí, a sua bondade, tudo que ele achava que podia levar ao céu, ele caiu. Então, esperançoso e cristão, então colocaram assim a mão para poder não ver o que tinha acontecido com a ignorância. Que triste, né? Que triste a pessoa achar que pode ganhar o céu porque acha que é bonzinho. A Bíblia diz, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Depois disso, um anjo tocou nos seus ombros e aquele anjo disse: o bom rei me enviou para vocês. Quando o anjo levou-os ao fim do vale, peregrino e esperançoso viram que lá havia um rio para ser atravessado antes de poder entrar na cidade. É fundo este rio? Peregrino perguntou. Eu não posso lhe dizer, o anjo respondeu. Para alguns é muito fundo, para outros é mais raso. Mas você está seguro? Não olhe para as ondas furiosas. Fixe os olhos na outra imagem. Mira, olhe para a outra margem. O cristão então pisou na água. Era fria e violenta. Ele estava com medo. Esperançoso pisou também. Olhe, peregrino,
Olhe, você tem que colocar os seus olhos na cidade. Veja, há alguns que estão chegando lá na outra margem. E aquelas pessoas que estão ali estão nos dando boas-vindas. Então o peregrino olhou para a outra margem. Quando ele deixou de olhar as águas violentas, elas então se tornaram-se calmas. E imediatamente eles estavam do outro lado. No portão, o peregrino esperançoso receberam as boas-vindas daqueles que tinham chegado antes deles. Reconheceram que alguns deles eles tinham conhecido ali na cidade da destruição. Todos aqueles que estavam no portão da cidade celestial tinham passado através do portão, o portão da decisão. Cada um tinha se ajoelhado perto da cruz e recebido o Senhor Jesus como seu Salvador. Cada um tinha sido salvo do seu pecado. A música era muito suave na cidade e peregrino e esperançoso ficaram tão contentes, ficaram tão alegres e eles também começaram a cantar. Havia um cântico que está em Apocalipse que dizia: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Então eles foram chamados até a presença do grande rei e seu filho para receber as boas-vindas pessoalmente pelo Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um anjo então anunciou: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Eu pergunto, o seu nome já está escrito lá, naquele lugar maravilhoso que é o céu? O meu nome está escrito sim. Um dia eu reconheci que eu precisava do Senhor e eu recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu passei então pelo portão da decisão e um dia eu vou para aquela cidade maravilhosa que é o céu, ver o meu Salvador. E você? E você? Você deseja? Você quer ir morar com Jesus lá no céu? Todo mundo quer, não é verdade? Mas são poucas pessoas que reconhecem que tem pecado. A Bíblia diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós nascemos no pecado. O pecado é terrível. E pecado é tudo aquilo que eu faço, que eu digo, que eu penso que não agrada a Deus. Quando você mente, quando você diz palavras feias, isso é pecado. Mas Jesus, ele pagou um alto preço pelo nosso pecado. Jesus derramou o seu sangue. Ele não ficou ali morto para sempre. Ele ressuscitou e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso ele tem o poder de perdoar o seu pecado e deixar o seu coração limpo. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Crer, acreditar, confiar. Ser salvo de quê? Salvo do pecado. E assim, um dia, você pode, então, morar com Jesus lá no céu. Eu estarei lá, porque Jesus pagou o preço pelo meu pecado. E você? Talvez talvez você está me vendo aqui no canal, talvez a gente nunca vá se conhecer, né? Alguns eu conheço e outros não, mas um dia podemos nos encontrar lá naquele lugar maravilhoso que é o céu. Esse foi o último capítulo da história do peregrino. O rio que peregrino e esperançoso, aquele rio que eles passaram, significa a morte. É como uma menina disse o seguinte: eu não tenho medo da morte, porque do outro lado está o meu lar celestial. Se você não veio ainda através do portão da decisão para a cruz, você gostaria de fazer isso agora? Então, fique certo que um dia nós vamos nos encontrar com Jesus lá no céu. E aí, você gostou? Se você gostou então dessa história, depois você pode mandar um recadinho para mim
dizendo: eu gostei da história, então estarei gravando mais histórias, tá certo? Um beijo para todos vocês e Deus abençoe a cada um.